Ao longo da história da humanidade, diferentes culturas buscaram compreender o divino, criando mitos e tradições que explicam a origem e o papel dos deuses no mundo. Neste vídeo, vamos explorar como os conceitos de divindade se manifestam em diferentes civilizações. No Oriente, especialmente na Índia, o conceito de divindade assume formas complexas e profundas. A palavra hindu para a divindade suprema é Paramatma, que significa a grande e santa alma. O sânscrito, língua clássica da Índia, é considerado sagrado e ainda hoje é estudado. As escrituras antigas descrevem a relação entre o divino e a humanidade, influenciando religiões como o hinduísmo e suas múltiplas interpretações do sagrado. No hinduísmo, o nome do ser supremo é Om, que significa guardião ou protector. O hinduísmo desenvolveu-se ao longo de cerca de 4.000 anos, sem um único fundador ou credo, abrangendo uma vasta variedade de crenças e práticas. É a principal religião da Índia, onde quase 85% da população é hindu. Entre suas principais divindades estão Krishna, Shiva e Vishnu, cada uma com atributos e histórias distintas. Krishna é conhecido como o deus do amor e da compaixão. Shiva é o destruidor e regenerador do universo, enquanto Vishnu é o preservador. Essas três divindades formam a trindade principal do hinduísmo, cada uma desempenhando um papel essencial no ciclo da criação, preservação e destruição. Suas histórias são repletas de simbolismos e ensinamentos espirituais que influenciam milhões de pessoas até hoje. O hinduísmo não possui um único fundador ou livro sagrado, mas sim uma coleção de textos, mitos e práticas que variam conforme a região e a tradição. Essa diversidade é uma das marcas da religião, permitindo múltiplas interpretações do divino e da existência. O respeito à pluralidade e à tolerância religiosa é um dos grandes legados do hinduísmo para a humanidade. Na Austrália, os aborígenes possuem uma visão única sobre o divino. Eles chamam sua divindade de Atnatu, que significa aquele 100 anos, simbolizando pureza e ausência de falhas. Os aborígenes são conhecidos por sua pele escura e variações regionais, vivendo tradicionalmente como caçadores e comerciantes, com uma economia baseada na troca de bens e uma vida seminômade. Suas crenças refletem uma profunda conexão com a natureza e o respeito ao ciclo da vida. A chegada dos europeus em 1788 trouxe profundas mudanças para as sociedades aborígenes australianas. Muitos foram mortos ou expulsos de suas terras, e a vida social e cultural tradicional tornou-se difícil de manter. Apesar disso, alguns grupos conseguiram preservar parte de seus costumes, enquanto outros incorporaram elementos da cultura europeia. A mensagem dos aborígenes é clara: é preciso cuidar uns dos outros e da Mãe Natureza para garantir a continuidade da vida no planeta. Os anciãos aborígenes, mesmo diante das adversidades, tentaram manter a terra e os costumes vivos. Eles acreditam que a humanidade perdeu o contato com a verdadeira natureza e com o amor essencial pelo Criador. Para eles, a telepatia é uma habilidade comum e a conexão espiritual com a Terra é fundamental. Sua mensagem é um convite à reflexão sobre o respeito à natureza e a busca pelo autoconhecimento. Hoje, todos os aborígenes tiveram algum contato com a cultura europeia. Alguns modernizaram seu modo de vida, enquanto outros resistem à tecnologia e mantêm os costumes antigos. A diversidade de experiências mostra a capacidade de adaptação e a força das tradições, mesmo diante das transformações impostas pelo tempo e pela colonização. Na Arábia pré-islâmica, cada tribo possuía suas próprias divindades e ídolos. Entre os mais conhecidos estão Al-Uzza, Sua, Yagut, Aulat, Yauk, Nas, Wad e Manat. Esses deuses e deusas eram considerados intercessores perante o Altíssimo, chamado de Alá ou Aulat. Os nomes das tribos e seus ídolos mostram a diversidade religiosa e a importância dos cultos locais na formação da identidade árabe.
Os árabes não viam seus ídolos como simples objetos de adoração, mas como representantes de forças divinas, mencionadas até mesmo no Corão. Muitos nomes próprios, como Abd Uzza ou Abd al-Lat, significam servo dessas divindades. Essa prática reforça a ligação entre identidade pessoal e devoção religiosa, além de mostrar como a religião permeava todos os aspectos da vida árabe antiga. O nome Abdullah, pai do profeta Muhammad, significa servo de Al-Lat ou servo de Allah, mostrando a continuidade entre as antigas tradições árabes e o surgimento do Islã. A transição do politeísmo para o monoteísmo islâmico foi marcada por debates sobre os nomes e significados das divindades, refletindo a complexidade das crenças e a evolução religiosa na região. Entre os ugaritas, a palavra Ilu, ou El, designava a divindade suprema, significando força ou fonte. Essa raiz está presente em várias línguas semíticas, como o hebraico, o fenício e o árabe. O conceito de El influenciou profundamente as religiões do Oriente Médio, sendo associado à ideia de um ser supremo, criador e mantenedor do universo. A palavra El possui formas expandidas como Eloah e o plural Elohim, presentes nas escrituras hebraicas e no Corão. Esses termos indicam tanto a singularidade quanto a multiplicidade do divino, refletindo a riqueza e a complexidade das tradições semíticas. A presença dessas palavras em diferentes textos sagrados mostra a unidade das línguas e das ideias religiosas na região. O versículo Gênesis 2:4, na escrita hebraica moderna, e o Corão 3:26 em árabe, apresentam semelhanças linguísticas e conceituais. Ambos falam sobre a criação dos céus e da terra pelos Elohim, seres divinos que moldaram o universo. Essas passagens reforçam a ideia de que as tradições judaica e islâmica compartilham raízes comuns e uma visão semelhante sobre o papel do divino na criação. As línguas semíticas, como o aramaico, hebraico e árabe, compartilham raízes e estruturas semelhantes. Palavras como El, Allah e Elohim mostram como diferentes povos nomearam o divino de formas próximas, apesar das variações culturais. Essa unidade linguística reflete também uma proximidade espiritual e histórica entre as religiões do Oriente Médio. Um exemplo da unidade das línguas semíticas é a palavra para anjo, malak em aramaico e hebraico, e malak em árabe. As letras e sons são praticamente os mesmos, mostrando como as tradições religiosas e linguísticas se entrelaçam. Essa semelhança reforça a ideia de que as grandes religiões monoteístas compartilham uma herança comum. As línguas semíticas originalmente não possuíam vogais gramaticais, o que permitia diferentes pronúncias e interpretações dos nomes divinos. Por exemplo, Allah, El e Ela podem ser variações do mesmo nome dependendo da vocalização. Essa flexibilidade linguística contribuiu para a diversidade de crenças e práticas religiosas ao longo dos séculos. No Corão, a palavra Ebrahim aparece antes da introdução da vogal Kasra, mostrando como as mudanças linguísticas influenciaram a forma como os nomes sagrados eram pronunciados e entendidos. Esse fenômeno é um exemplo de como a tradição oral e escrita moldou a identidade religiosa dos povos semíticos. As escrituras sagradas das religiões semíticas, como a Torá e o Corão, foram originalmente escritas em aramaico, hebraico e árabe. Essas línguas compartilham não apenas palavras, mas também conceitos fundamentais sobre o divino, a criação e a moralidade. O estudo dessas escrituras revela a profunda interconexão entre as tradições religiosas do Oriente Médio. Ao longo dos séculos, os conceitos de divindade evoluíram, adaptando-se às mudanças sociais, políticas e culturais. O politeísmo deu lugar ao monoteísmo em muitas regiões, mas as antigas crenças e símbolos continuam presentes nas tradições e rituais. Essa evolução mostra a capacidade humana de reinterpretar o sagrado e buscar novas formas de conexão com o divino.
A diversidade de crenças ao redor do mundo é uma das maiores riquezas da humanidade. Cada povo desenvolveu sua própria visão sobre o divino, criando mitos, rituais e símbolos que refletem sua história e seus valores. O respeito à pluralidade religiosa é fundamental para a convivência pacífica e o entendimento mútuo entre as culturas. Mitos e símbolos desempenham um papel central na construção das religiões e na transmissão de valores. Eles ajudam a explicar fenômenos naturais, a origem do universo e o sentido da vida. Ao estudar essas narrativas, podemos compreender melhor as semelhanças e diferenças entre as culturas, além de enriquecer nosso próprio repertório espiritual. A busca pelo divino é uma constante na história humana. Seja através dos orixás iorubá, das divindades hindus, dos espíritos aborígenes ou dos deuses semíticos, o ser humano sempre procurou compreender seu lugar no universo e sua relação com o sagrado. Ao conhecer essas tradições, ampliamos nossa visão de mundo e aprendemos a valorizar a riqueza espiritual da humanidade.